Olá, começa agora mais uma edição do seu programa da Produção Nacional, o Magazine Semear. Chegaram à província do Mochico os trabalhos de preparação para a implementação do Plano Agrão, o Plano Nacional de Produção de Grãos, liderada pelo Secretário de Estado para a Economia, coordenador da Unidade Técnica de Acompanhamento do Plano Agrão. A comitiva multissetorial esteve recentemente no município de Camanong para fazer o levantamento das infraestruturas existentes e também as necessárias para o sucesso do Plano Agrão naquela província. Foram visitados um total de 80 mil hectares de terras em 3 localidades. O Plano Nacional de Produção de Grãos tem por objetivo cultivar trigo, milho, arroz e soja em larga escala. As províncias das Lundas Norte e Sul, Cuando, Cubango e Mochico, foram as escolhidas para dar início a esse plano. Na última quarta-feira, 11 de outubro, a Unidade Técnica de Acompanhamento do Plano Agrão fez deslocar uma equipa de altos responsáveis ao Mochico, com o propósito de observar e preparar os trabalhos para a implementação do referido plano. A delegação integrou membros de diversos setores. Liderou a missão o seu coordenador, o secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos. Foram 3 dias na maior província de Angola em extensão territorial, situada a leste do país. A equipa começou por ter uma audiência com o governador Ernesto Muangala. O foco da reunião centrou-se nos 500 mil hectares disponíveis na província para o cultivo de grãos, no âmbito do Plano Nacional de Produção de Grãos, vulgo Plano Agrão. Nós concordamos, precisamos da celeridade do processo. Já fizemos um trabalho mais apurado nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, já identificamos alguns municípios, estamos a falar, por exemplo, na Lunda Norte, o município de Lovoa, já temos identificado alguns hectares, à volta de 48 mil hectares de terras, para dar arranque à implementação do Plano Agrão. E é o mesmo exercício que nós viemos cá fazer no Mochico, que é fazer essa identificação, claro, em sintonia fina com o governo provincial e as autoridades locais, né? Temos terras aráveis e não só, condições edafoclimáticas perfeitas para o fomento e a produção dos cereais que nós temos arrolados no nosso Plano Agrão. O Mochico tem terras. Sabemos que é a maior província de Angola, com mais de 203 mil km². Tem uma grande extensão de terras aráveis, propícias para a agricultura. Tem água, chove muito, portanto, são condições básicas para a produção agrária, em particular para a produção de grãos. O Mochico tem uma história na produção de grãos. Outrora, o Mochico era dos grandes produtores de arroz. Como sabemos, Alto Zambeze, Cameia, produzia-se arroz. O Mochico tem uma história na produção de maçango, maçambala, feijão e outros grãos. Portanto, a decisão do Executivo angolano de produzir arroz, de produzir grãos no Mochico é bem-vinda e está alinhada, de facto, com as expectativas daqui das populações e não só, porque vai permitir também a criação de muitos empregos. Sabe que a agricultura é um dos setores que mais emprega em todas as sociedades e não vai ser diferente aqui no Mochico. Vai permitir não só o desenvolvimento do próprio Mochico, mas também o desenvolvimento da região e do país. Os municípios do Alto Zambeze, Bundas, Cameia, Luau e Camanong terão, nesta província, a responsabilidade de receber o Plano Agrão. Já no segundo dia, a equipa da Unidade Técnica de Acompanhamento do Plano Agrão fez longos quilómetros de estrada até chegar ao primeiro município do roteiro de trabalho, o Camanong. Aqui, a unidade inspecionou as áreas de Sanama, com uma extensão de 50 mil hectares, Kaweji, com 19 mil hectares e Mukulongo, com 9 mil. Estão aqui esquadrinhados no total pelo menos 80 mil hectares prontos para serem cultivados. Nestas áreas, a equipa multidisciplinar analisou minuciosamente a disponibilidade de recursos como energia elétrica, água e acessibilidade às estradas.
A ideia é avaliar as condições específicas necessárias para a implementação do plano. Uma avaliação que, de acordo com Ivan Marques dos Santos, foi positiva. Conseguimos identificar já 80 mil hectares no nosso município aqui do Camenong, o que é positivo. Na primeira localidade conseguimos repartir estes 80 mil hectares em 52 mil hectares, dos quais acreditamos nós que é a localidade de rápida implementação, né? Uma vez que tem vários fatores que contam a favor, por exemplo, a questão das vias de acesso à água e não só a questão da energia, né? Isso facilita, nesta primeira fase de implementação, o que é o lançamento do Plano Agrão aqui na nossa província de Mochico. Estas são as primeiras impressões que nós temos e dizer na verdade que das localidades que nós visitamos, o grupo técnico gostaram de ver aquilo que nós visitamos e pensamos nós que estamos num bom caminho, no sentido de que nos próximos dias vem um grupo técnico, para além dessa visita que nós temos, vão preparar as condições técnicas para então, eventualmente, com os técnicos locais, fazermos o acompanhamento minuciosamente daquilo que se chama preparação de terra, ou seja, colheita de amostras, enfim, outras questões técnicas ligadas ao programa. Durante a caminhada, alguns produtores, em bom rigor, eles já andam em meio a algum cultivo, muito embora com algumas dificuldades. Milho, feijão, soja, e isso é água rana. Falta de materiais. Trator não temos, nem monta-bomba que não temos. Os camponeses que ficam dentro dos programas serão eles também, alguns, não digo alguns, todos estão identificados lá, serão os também, como é que chama? Os beneficiários do projeto. Aqui não há nenhuma exclusão, dizer porque não, os camponeses estão aqui, vamos retirar, não. O programa prevê a inclusão daqueles que já estão lá dentro, não é verdade? Que é para fazer parte do programa. E o rio está aqui, está ali. Então quer dizer que já há água suficiente para este exatamente. Segundo as entidades, a região de Sanama, com 52 mil hectares, configura-se como possível local para o arranque da implementação do Plano Agrão nesta província do Mochico. A questão do Plano Agrão, e nós normalmente e insistentemente mencionamos que é um plano de cadeia de valor, né? Não é só a produção, mas também a própria transportação da produção. E as vias de acesso garantem esta cadeia de valor também, né? Até porque nós depois precisamos também definir a estratégia de localização das pequenas e médias indústrias para transformar a produção em sede do Plano Agrão. O que nós conseguimos constatar aqui é que a primeira localidade, que é a da Sanama, é propícia para a implementação do Plano Agrão, né? Por quê? Porque em termos de vias de acesso é muito mais rápida para garantir esta implementação. E é o mesmo racional que nós estamos a usar nas outras províncias. Estamos a falar na província da Lunda Norte e da Lunda Sul. E é este racional que nós também vamos levar na nossa quarta província, que é a província do Cuando Cubango, sendo que são essas 4 eleitas e com foco para a implementação do Plano Agrão. Então, por isso é que nós elegemos logo esta primeira localidade como a propícia para a implementação, ou seja, numa perspectiva de quick wins, ou seja, de ganhos rápidos. É esta a nossa visão, é este o nosso racional. O plano é contínuo. Nós, nesse momento, identificamos 80 mil hectares, mas não devemos esquecer que para a província do Mochico nós temos que identificar 500 mil hectares, né? Sendo que para as 4 deve totalizar 2 milhões de hectares para o leste. De princípio, o grupo técnico provincial já havia feito uma análise profunda e que o município de Camanong, estamos a falar de Camanong, não é? É um município propício para a produção de grãos, nomeadamente o milho, a soja, o trigo e também o arroz. Pelas suas características e porque nós temos aqui terras aráveis, temos aqui abundantes recursos hídricos e outro recurso bastante importante é a energia. A energia que nós estamos a aproveitar, a energia que vem da barragem do Churumbwe, a partir do município do Dala, e também temos o outro pressuposto que é importante, que é a via de comunicação,
que liga o município de Camanonga ao município de Mochico, ou seja, a sede. E nós pensamos que são esses pressupostos que o próprio Plano Agrão exige para a implementação do próprio programa. O que nós estamos a tentar fazer é rentabilizar as localidades que nós estamos a encontrar. Por isso é que nós conseguimos encontrar já uma localidade com fácil implementação, que não precisa de intervenção de maquinarias para a concessão de estradas, né? Isso facilita a implementação. E é este racional que nós estamos a trazer para a primeira fase de visitas, constatação e implementação do nosso Plano Agrão. Os trabalhos de constatação continuam para que todas as providências sejam concluídas e os preparativos finalizados, a fim de que possa ser implementado o Plano Agrão de forma adequada em 2024. Nós, por exemplo, temos constatado muitos processos de créditos, não só em sede do Plano Agrão, mas em outros programas e planos, que os próprios promotores ainda não conseguem concluir e trazer um processo coerente para a solicitação de crédito. Há um tempo estipulado próprio, dentro das boas práticas, estamos a falar, por exemplo, 45 dias para dar uma resposta aos promotores, quem quer se candidatar a um financiamento, mas, conforme nós dissemos, todo o processo precisa de melhoria e dentro deste processo do Plano Agrão vai cumprir o que é o procedimento clássico na concessão de crédito, dentro das boas práticas bancárias. Bora. Bem, o próximo passo é continuar a trabalhar para identificar os restantes hectares, né? Nós, para o dia de hoje, só identificamos 80 mil hectares, sem prejuízo que as equipas técnicas vão continuar a trabalhar para trazer num documento as questões mais técnicas, né? As questões mais técnicas, estamos a falar, por exemplo, da acidez de solo, os pHs, a questão da integração dos rios também. Ou seja, isso é importante nesta primeira fase, né? E o que nós vamos fazer a posterior é nos movimentarmos também já para a nossa província do Cuando-Cubango, para podermos ter também a primeira visão, o primeiro feeling do que é a implementação do Plano Agrão na nossa província do Cuando-Cubango. A partir daí nós já temos a base, já temos elementos suficientes e indicadores suficientes para começar a fazer o lançamento. Nós temos, a título de exemplo, já temos algumas intenções de investimento estrangeiro para em sede do Plano Agrão e é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar, né? Com essa documentação, com essa análise mais técnica, mais criteriosa, vai facilitar então fazer o lançamento e a implementação, né? Que é a questão do loteamento, delimitação e o tratamento da documentação desses lotes que devem ser disponibilizados para quem quer produzir em sede do Plano Agrão. Os Ministérios da Indústria e Comércio, da Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, da Agricultura e Florestas, da Administração do Território e o Banco de Desenvolvimento de Angola, entre outras instituições, enviaram representantes à missão no quadro multissetorial da Unidade Técnica de Acompanhamento do Plano Agrão. Vem aí a Expo Feito em Angola. Você que é produtor nacional, inscreva-se e participe na maior montra da produção nacional de 15 a 18 de novembro. Vamos agora fazer uma breve pausa. Não saia daí que voltamos num instante. Até já!